Meus caros amigos, companheiros, nesta jornada, sobreviventes. Quero falar com vocês hoje sobre um tema bastante importante: pedofilia, abuso sexual e violência doméstica. Hoje nós estamos no dia 17 de janeiro de 2021. É um domingo. E eu queria apenas lembrá-los que em um vídeo anterior falei com vocês sobre o abuso sexual de criança no âmbito familiar e o que fizemos nesses 10 anos de existência da Lei 12.318/2010. Hoje eu quero falar com vocês sobre a Lei de Alienação Parental, número 12.318 de 2010, e a Lei Maria da Penha, número 11.340/2006. Coincidentemente, ambas são do mês de agosto. A primeira, de 26 de agosto de 2010, e a segunda, de 7 de agosto de 2006. Analisando as duas leis, podemos encontrar uma das incoerências de nosso país. A primeira delas, a Lei da Alienação Parental, diz ter sido feita para proteger as crianças no contexto familiar. A segunda, a Lei Maria da Penha, diz ter sido feita para proteger as mulheres no contexto familiar. Ambas estão inseridas, abro aspas, no mundo jurídico, fecho aspas, e como tal devem ser aplicadas segundo conhecido desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assim pronunciou. Porém, há uma diferença. Ambas matam, ambas ceifam vidas de crianças e mulheres, mães ou não, quer fisicamente, quer psicologicamente. A primeira, a Lei da Alienação Parental, como disse um desembargador recentemente, e eu abro aspas, ela está no mundo jurídico e deve ser aplicada. Fecho aspas. A outra, conhecida como Lei Maria da Penha, ou Lei da Violência Doméstica, deveria coibir a violência doméstica e, por estar, abro aspas, no mundo jurídico, fecho aspas, deveria ser aplicada. Ocorre que a primeira lei, a Lei da Alienação Parental, e que existe somente no Brasil, por ser aplicada por, abro aspas, estar no mundo jurídico, fecho aspas, mata crianças e suas mães, quer psicologicamente ou mesmo tirando suas vidas barbaramente. A segunda, que também está no, abro aspas, mundo jurídico, fecho aspas, deveria ser empregada para proteger mulheres no âmbito familiar, porém, também mata nossas mulheres por não ser empregada. Mata as nossas mulheres por não ser empregada.
A primeira lei da alienação parental mata as nossas crianças e nossas mulheres por ser aplicada. E a segunda lei, Maria da Penha, ela mata as nossas mulheres por não ser empregada. E ambas são desdenhadas, são aviltadas por muitos juízes por este Brasil afora. A primeira, por completo desconhecimento da origem e até mesmo desconhecem o texto legal. Como exemplo desta última, Lei Maria da Penha, recentemente um juiz auxiliar da Vara da Família e Sucessões do Fórum Regional da Freguesia do Ó, em São Paulo, o juiz excelentíssimo Dr. Rodrigo de Azevedo Costa, zombou, caçoou, aviltou, depreciou a Lei Maria da Penha. E o que aconteceu com ele? Nada. É isso mesmo, nada. Foi transferido para a Vara da Fazenda por ordem do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O vídeo da audiência em que o magistrado fez isto viralizou nas redes sociais. Qualquer um de vocês ou qualquer um de nós podemos acessar e ver como anda a nossa justiça, a começar por esse magistrado e o que ele fez. E o que falar sobre a pedofilia, abuso sexual ou importunação sexual de menores no seio familiar? O doutor Antônio Danilo Boltieri, professor de medicina da Faculdade de Medicina do Grande ABC, em síntese, ele traz a seguinte definição do que é ser pedófilo. A pedofilia é um transtorno psiquiátrico crônico, não é uma doença. Os pensadores e pesquisadores de nosso tempo têm concluído que a pedofilia não é uma doença e, por não ser uma doença, não tem cura. É um transtorno psiquiátrico crônico, não se inibe com remédios farmacológicos. Dr. Antônio Danilo Boltieri, em uma entrevista, afirma que um ou outro pedófilo ou que é acometido deste transtorno, quando é a ele solicitado, aplica nesse paciente uma dose elevada de hormônios feminino, contendo a libido desse pedófilo por crianças. No entanto, dos casos por ele estudado, há um índice diminuto de homens que realmente querem se libertar desse impulso. Então faz ele outra terapia, como, por exemplo, aconselhando-o que não fique com uma criança sozinho, que não vá em festas de aniversário de crianças ou qualquer outra festa que tenha presença de infantes, evitar de ver revistas pornográficas, especialmente aquelas que têm crianças. Isso diminui o risco? Sim, diminui a libido, mas não elimina o principal, porque esse mal já está arraigado em sua personalidade, pois faz parte de seu caráter. É um transtorno que quem tem este mal já nasce com ele, é uma deformidade de caráter. Ou uma pessoa nasce com caráter, ou ela nasce sem caráter. Caráter não se constrói,
Caráter não se edifica, caráter não se transforma ou não se forma, ele já vem inato na pessoa que logo nasceu e traz com ele esta carga que nós chamamos de caráter ou mau caráter. Com muita propriedade, pode afirmar-se que este pedófilo foi abusado em sua infância pelo seu pai, que trouxe isso de outras gerações e que o que acontece é simplesmente uma transferência de dor. Assim, o pedófilo, em regra, já foi abusado pelos seus familiares e, quando cresce, quer transferir essa dor para outras crianças, até mesmo para seus filhos, e assim forma-se uma sequência de fatos que jamais acontece ou deixa de desaparecer. Assim também o homem que violenta sua mulher e seus filhos. Certamente vem ele de um lar em que a violência era comum e a mãe desse violentador era uma Amélia, eu abro aspas e com todo respeito eu digo esse nome, uma Amélia da vida, que tudo sofre, tudo aguenta calada para não desfazer o casamento. Assim também é o genitor que abusa sexualmente de seus filhos. O único que pode deixar de ser violento ou pedófilo é ele mesmo. É o pedófilo. Somente o pedófilo pode deixar de ser pedófilo quando esta corrente ela é quebrada por sua vontade própria e com a intervenção de um ser superior. De aqui nós dei vocês o nome que quiserem. Eu, porém, diria uma intervenção divina através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. A Bíblia, um livro que é amado por muitos e rejeitado por muitos outros, traz informação sobre tudo o que ocorre na vida do ser humano. No primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, logo lá no capítulo 4, do versículo 4 ao 7, encontramos a seguinte história bastante sugestiva para o que estamos abordando. Apenas para se situarem, aqueles que pouco conhecem a Bíblia, Adão e Eva teve a princípio 2 filhos, Caim e Abel. O fato se desenrola dentro do ambiente familiar. Abel também trouxe dos primogênitos as suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante e deixou à mostra sua ira. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deixa aqui bem claro a Bíblia de que somente o homem pode dominar o ímpeto de cometer um crime,
quer seja de morte, quer seja de violência doméstica, quer seja de abuso sexual, quer seja de pedofilia. Somente o homem pode decidir o seu futuro. Deus deixa a ele o seu livre arbítrio. Caim tinha o poder de dominar o sentimento de morte que nutriu. Sentiu contra seu irmão Abel. Deus ofereceu a ele a oportunidade de perdoar e continuar a vida de tranquilidade que até então viviam. Mas Caim não aceitou. E de livre e espontânea vontade, e não vamos dizer aqui que foi a vontade de Deus, porque não foi não, mas Caim, usando do seu livre-arbítrio, decidiu tomar a mais drástica decisão. E o que aconteceu? Caim matou seu irmão Abel. Nos nossos dias, deveria ter uma lei que, ao menor indício de transtorno de caráter que demonstrasse a intenção de tirar a vida do outro ou praticar qualquer violência contra o próximo, já deveria essa pessoa ser detida, evitando que o pior viesse a acontecer. Mas não é isso que acontece. Primeiro esperamos matar para depois prender o homicida ou o feminicida ou o pedófilo, para depois então puni-lo. O mesmo acontece ainda hoje com aquele genitor ou genitora, marido ou mulher, que nasceram sem caráter. Somente eles têm o poder de dominar o desejo sanguinário e perverso que carregam desde seu nascimento. Pode ser que este sentimento tenha sido transferido pelo pai ou pela mãe, que na infância sofreu com os mesmos males que agora, adultos, querem transmitir para os filhos esta mesma dor que carregam até de forma inconsciente desde seu nascimento. Transportando isto para o nosso mundo jurídico, qual seria o momento de uma autoridade policial, judiciária ou outra qualquer agir no momento em que esta pessoa violenta ou pedófila deixa transparecer esse lado de seu caráter ou verbaliza que pretende praticar esta ou aquela ação? Tratando-se de pedófilos, no momento que verbaliza ou deixa transparecer esse desejo, este é o momento de detê-lo para que não consuma o ato nefasto. A Rede Globo de televisão, no dia 29 de novembro de 2020, próximo passado, no Fantástico, levou ao ar mais uma matéria sobre o abuso de crianças no contexto familiar e que vale a pena vocês assistirem. Em um dado momento, um pedófilo de São José do Rio Preto, que aqui não citarei o seu nome, e que filmava e fotografava a sua sobrinha de 4 ou 5 anos nua para vender este material pornográfico para receptadores que os postavam na Deep Web. Estava ele falando com um dos receptadores sobre este material feito com sua sobrinha, quando então foi perguntado se ele já a havia estuprado. Ele respondeu:
abro aspas, projeto, fecho aspas. Ele respondeu, projeto. Nesse instante, quase que simultaneamente, a Polícia Federal, que estava na escuta, invadiu a casa daquele pedófilo e o prendeu, evitando assim que ele levasse a cabo seu projeto de estuprar sua sobrinha. Esse é o exato momento em que o pedófilo deve ser preso. Quando ele verbaliza esse desejo ou projeto, ou age como tal, antes que ele cometa o desatino de acabar com a vida de uma criança e de sua família, deve ele ser detido. No dia 24 último, noite de Natal, a meritíssima juíza Viviane Vieira do Amaral Aronense, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foi barbaramente assassinada pelo ex-marido com 16 facadas no rosto e no pescoço. Exatamente no momento em que, atendendo ao comando da lei da alienação parental, número 12.318, 2010, no artigo 6º, inciso 5º e parágrafo único, levava as 3 filhas para passar o Natal com o genitor, face à guarda compartilhada determinada pela Justiça. Desculpem. As notícias dão conta de que o ex-marido tinha um histórico de violência, que ascendia à sua ex-namorada e nos anos de casado já tinha praticado violência contra a juíza Viviane. Nos últimos meses, o feminicida vinha achacando, extorquindo a juíza, fazendo-a devolver toda a pensão que ele havia pago para as filhas. Pergunta-se como pôde o judiciário permitir que um genitor violento como era e é Paulo José Aronense ter a guarda compartilhada? Como é possível permitir-se que esse violento a achacasse, a extorquisse? Essa informação a autoridade policial já detinha. Veja que não se tratava de qualquer uma, como nós, réis mortais, mas tratava-se de uma meritíssima juíza. É legal essa decisão? Aí eu ouço o desembargador dizendo, abro aspas, a lei está no mundo jurídico e deve ser empregada. Fecho aspas, pois ainda não foi revogada. Mas é justo o que ocorreu e que já era previsível? Claro que não. No exato momento que esse feminicida violentou sua ex-namorada lá atrás, deveria ter sido preso e assim não chegaria ou não teria a oportunidade de cometer este bárbaro crime. Só há uma forma de acabar com esse tipo de crime e outros tantos no Brasil. Basta cumprirmos a lei tal qual lançada e torná-las mais pesadas e eliminarmos do mundo jurídico as leis ideológicas. E eu, quando falo em lei ideológica, eu me refiro à lei da alienação parental, que é aplicada para excludente de criminalidade proteger o bandido.
enquanto que a Lei Maria da Penha, que é feita para proteger as mulheres, ela não é aplicada. Enquanto isto não for feito, só Deus para ter misericórdia. E que Deus nos ajude. Ajude as nossas crianças e as mães de nosso país. É o meu desejo sincero. Pensem nisso. Até uma próxima vez, querendo Deus.